Vamos conversar hoje sobre um assunto que é bastante falado, mas às vezes a gente acaba simplesmente aceitando o que é falado sem entender. Então vamos entender o que são containers. E aí pessoal, bem-vindos à Alura. Eu sou o Vinícius Dias e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que já é bastante famoso, mas às vezes a gente simplesmente abre mão de entender e só utiliza. Mas hoje a gente vai entender o que são containers, o que eles resolvem, como eles funcionam mais ou menos e o que é esse tal de container então. Mas vamos começar antes de entrar nesse mundo de container falando sobre como aconteciam configurações de servidores antes. Como que se eu quisesse colocar uma aplicação no ar, eu teria minha infraestrutura. Vamos falar disso. Então aqui a gente começa com o problema. A gente tinha que basicamente instalar, configurar um computador, um servidor, para cada aplicação que eu fosse instalar. Então imagina que eu precise ter um Apache, um Nginx, aí eu tenho um Tomcat para executar um servidor de aplicação Java, eu tenho dois bancos de dados, né? Tenho o MySQL, o Mongo, e tenho outro servidor que é o IIS. Eu precisaria de uma máquina para cada um desses sistemas, para cada um desses serviços no caso, só que eu não posso pegar o Apache e instalar no meu computador direto. Eu preciso de um sistema operacional. Então cada uma dessas máquinas precisava de um sistema operacional para ser gerido e gerenciar um sistema operacional. Não é algo tão simples, saiu uma atualização nova, tem que ver se esse novo kernel tem tudo que a gente precisa para rodar essa versão do Tomcat ou se tem alguma incompatibilidade. Isso dá uma dor de cabeça. E além de gerenciar o sistema operacional, o computador em si, esses sistemas precisam se comunicar. O Tomcat, o Nginx precisa redirecionar a requisição para o Tomcat precisa se comunicar com o MySQL. Então a gente ainda precisa gerenciar a rede disso tudo. Então repara que era muito custoso. E essa forma de organizar é o que a gente chamava de on-premise, ou seja, a infraestrutura on-premise, no local onde a gente está organizando, onde a gente tem a nossa empresa, por exemplo. A gente tem vários servidores lá ou num local separado, então no local a gente tem os servidores, a gente vai lá e configura. Então isso era muito comum, só que a gente tem, como a gente pode ver aqui, uma infra muito complexa. Se é complexa, por consequência, acaba sendo cara. De novo, gerenciar vários sistemas operacionais é muito complexo. E um outro negócio é muito difícil a gente escalar dessa forma. O que isso quer dizer? Imagina esse servidor aqui do Tomcat. Ele recebe requisições para processar o nosso código em Java. E na Black Friday, por exemplo, o número de requisições é muito maior. Então o que era comum da gente fazer? Colocar um servidor muito parrudo que fica o ano inteiro em 15%, 20% do consumo, para lá na Black Friday ele chegar em 90% e aí utilizar realmente os recursos. Então a gente tinha muito recurso ocioso durante muito tempo, ou seja, a gente estava desperdiçando dinheiro. E aí, beleza, a gente já identificou vários problemas aqui, e gerenciar um ambiente relativamente simples era um pesadelo para qualquer gerenciador de infra, para qualquer sysadmin ou como fossem chamados na época. Então, qualquer ambiente, por mais simples que a gente enxergue hoje, eram muito complexos de se gerenciar na época. Eu precisaria, só para isso aqui, para ter uma aplicaçãozinha simples, com PHP, um banco de dados e um servidor web rodando, eu precisaria de 3 computadores diferentes, com 3 servidores, com 3 sistemas operacionais diferentes, comunicação de rede entre eles. Isso era um pesadelo, como a gente pode ver aqui. Então, isso gerava também um outro problema de que a gente desenvolvia no nosso computador e mandava para produção em um ambiente completamente diferente. E acontecia esse problema clássico de, na minha máquina funciona, esse problema está lá no servidor, aqui está funcionando. E às vezes realmente era o caso. Na sua máquina você tem uma versão do PHP, outra versão do Nginx, e você usa o Windows. E lá no servidor é o Linux, com uma versão mais nova do Nginx, mas uma versão mais antiga do PHP. Então tudo muito diferente causava inúmeros problemas. E eu falo com propriedade porque quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, eu trabalhava em uma infraestrutura on-premise, e a gente utilizava o Windows nos nossos computadores, o servidor era Linux, enfim, esse tipo de problema realmente acontecia, não é invenção. Então, surgiu uma solução, uma ótima solução, por sinal, para resolver esse problema. E você deve estar pensando, devem ser os tais de containers, né? Ainda não. Surgiram as máquinas virtuais. O que acontecia? Você tinha um servidorzão, ótimo servidor, com um sistema operacional, e dentro desse sistema operacional você tinha um sistema, um software, na verdade, um programa, que conseguia gerenciar outros sistemas operacionais. Então, dentro do seu sistema operacional, você consegue instalar outros, que são as máquinas virtuais.
Então isso fornece um ambiente compartilhável. Por quê? O que isso quer dizer? Eu consigo criar um sistema e gerar uma imagem desse sistema. E aí eu compartilho com toda a equipe de desenvolvimento. Todos eles vão ter a mesma versão de todos os computadores, do sistema operacional, de todos os serviços e tudo. Então aqui a gente começa a ter um ambiente compartilhável. A gente consegue centralizar, ou seja, tem um sysadmin, uma pessoa que cuida dessa infraestrutura, essa pessoa vai criar essa imagem, centralizou a responsabilidade, beleza, não tem um montão de sistema aí diferente. E a gente consegue restaurar isso rápido. Teve um problema que queimou uma máquina. Beleza, bota uma nova máquina ali e a gente tem a imagem da máquina virtual, sobe de novo. Então isso resolvia muitos dos problemas, inclusive a parte de gestão de rede, a comunicação entre várias máquinas virtuais que estão no mesmo computador é bem mais fácil de gerenciar do que rede física, puxando cabo e etc. Então isso já ajudou muito, diminuiu muito os custos, só que com essa nova solução vieram novos problemas. O principal é que a gente tem um sistema operacional para cada aplicação que a gente quer ainda, porque cada máquina virtual é um sistema operacional novo, é um computador dentro do computador. Então dentro do meu sistema operacional eu tenho outro sistema operacional. De novo, isso é caro para gerenciar. Eu preciso de uma pessoa garantindo que está na versão certa, que essa versão bate com o da máquina, da aplicação que a gente vai usar. A gente precisa... Isso gasta muito recurso. A gente tem um desperdício aqui. Por quê? A gente precisa ter nossa máquina rodando com um sistema operacional. Esse sistema operacional vai gerenciar um software e esse software gerencia um outro sistema operacional. Isso, como você deve imaginar, é bastante pesado. Então, isso exigia muitos recursos. Então a gente acabava precisando de uma máquina bem potente só por causa desse desperdício de um sistema operacional por cada máquina virtual. E ainda assim, embora a gente conseguisse centralizar e compartilhar esse ambiente, a gente acaba tendo uma dificuldade na criação, demora a subir uma máquina virtual, eu preciso configurar o sistema operacional em si, então ainda não era o ideal. Aí que surge a era dos containers, que é a era que a gente vive hoje. Ela está em constante evolução, tem muita coisa que eu nem vou citar aqui, mas basicamente a solução que a gente chegou, por enquanto, se mantém, que é a de utilização de containers. Qual é a diferença entre uma máquina virtual e um container? Vamos lá. Primeiro, uma máquina virtual, ela tem, você tem lá o seu computador, e aí tem o sistema operacional. Esse sistema operacional vai precisar de um negocinho chamado hypervisor, que é o que permite rodar outros sistemas operacionais. Beleza. E aqui nós temos vários sistemas dentro do nosso. Então isso é como uma máquina virtual funciona. Já um container, containers, o que eles fazem? Eles utilizam uma container engine. Essa container engine, o que ela faz? Ela gerencia os containers. É como se fosse aquele sistema que gerencia, aquele programa que gerencia máquinas virtuais. Só que ele vai gerenciar containers. A diferença é que os binários do sistema operacional podem ser utilizados por essa container engine. Então eu não preciso de um sistema operacional. Além disso, imagina que eu vou subir aqui, essa aplicação 1 é um Nginx. Essa Nginx ela precisa de algumas coisas do Linux, correto? E precisa de acesso à rede. Beleza. Essa Container Engine vai fornecer tudo que ela precisa. São esses binários aqui e bibliotecas. Perfeito, fornece tudo para ela. E essa aplicação 2 é um Apache. Ela precisa também de algumas bibliotecas do Linux, muito provavelmente as mesmas, ou algumas parecidas, e precisa de acesso à rede. Então, tudo isso aqui pode ser compartilhado por essas duas aplicações, que estão ainda assim isoladas. E aí que entra a mágica do container. Um container é uma camada fina que engana esse software. Ele fala para esse software, olha só, você está num sistema operacional novo. Ele isola esse sistema dessa aplicação. Então todos os processos que rodam aqui nesse container pensam que estão em um software, em um sistema operacional separado, mas na verdade eles estão rodando utilizando binários desse sistema quando for possível, e quando não for possível, todos os containers compartilham várias das bibliotecas e dos arquivos binários. Então muito mais recurso é compartilhado e eu não preciso de um sistema operacional novo para cada aplicação. Eu tenho aqui dentro do meu container todas as bibliotecas que são necessárias do Linux, por exemplo, e aqui vários dos containers compartilham as bibliotecas que são necessárias. Então essa é basicamente a mágica que conseguiram fazer utilizando containers. A gente consegue compartilhar muitos recursos, mas mantendo isso tudo isolado. Vinícius, se compartilha recurso, quer dizer que não é replicável. Então o que eu tenho aqui na minha máquina, eu não vou ter na máquina da outra pessoa que desenvolve também. E aí que entra a beleza. Essa Container Engine vai gerenciar isso tudo.
Então, ao invés de instalar um programa de máquina virtual, você instala esse programa de container e ele garante que tudo que puder ser compartilhado vai ser compartilhado. Então, se eu utilizo o Windows e instalo essa Container Engine, ele vai baixar o que é necessário para parecer um Linux e lá dentro a aplicação vai rodar como se estivesse no Linux. Então, isso mata aquele problema de na minha máquina funciona. A outra pessoa que está desenvolvendo com o Linux vai instalar essa Container Engine, vai ser mais rápido ainda, mas o sistema lá vai continuar vendo como se fosse Linux, ou seja, a aplicação vai rodar de forma idêntica na minha máquina, que é Linux, na máquina da minha colega que usa Linux e na máquina da minha outra colega que usa macOS, porque todos vão estar dentro de uma camada fina, que é esse container que isola os processos e fala para eles, olha só, você está no Linux. E esse processo vai acreditar, ele não tem nenhum motivo para duvidar de você. E tudo que ele precisa do Linux, essa Container Engine sabe fornecer. Então essa é a magia dos containers. Então aqui algumas das vantagens que eu já falei, isso é muito mais leve. Se você tentar subir uma máquina virtual aí com um Apache, você vai precisar instalar o Linux, configurar esse Linux e subir o Apache. Agora tenta subir um container com Apache. É simples demais. Alguma Container Engine pode até já ter um comandozinho com uma imagem de um container que fornece isso para você. Você não precisa gerenciar vários sistemas operacionais. Só vai ter ali do Linux, por exemplo, o que é necessário e não um sistema inteiro. Então você garante que vai estar tudo certo. Ah, Vinícius, eu preciso especificamente do kernel tal do Linux. Sem problema, você consegue ter isso ali dentro da sua Container Engine e aí todos os sistemas que puderem utilizar essas bibliotecas vão utilizar. E é muito mais rápido, como eu falei, para provisionar. O que isso quer dizer? Para levantar um container completo com tudo que você precisa, é muito mais rápido. E antes da gente finalizar, eu citei o conceito de imagem. De novo, assim como a gente tinha com as máquinas virtuais, a gente pode ter com o container. Então imagina que para a sua aplicação, você precisa do Nginx na versão X. Então você pode criar uma imagem que tem lá as mínimas bibliotecas do Linux necessária e o Nginx já instalado nessa versão. Pronto, essa imagem existe e você só executa ela. E a partir dessa imagem, você pode ter vários containers. Então você pode ter 3 containers do Nginx na sua máquina, inclusive fazer balanceamento de carga entre eles, etc. Uma imagem pode gerar vários containers. Então um container é como se fosse um sistema rodando mesmo. E a imagem é o que permite esse sistema rodar. São como se fossem as configurações. O que é necessário para criar esse sistema é o que a gente chama de imagem. E o que é interessante é que isso facilita muito a gente ter vários containers diferentes na nossa máquina sem gastar tanto recurso. Então eu posso ter um container com Nginx, um container com PHP e outro container com Postgres. Pegando aquele exemplo que a gente viu do ratinho assustado, é muito mais simples. Está tudo na mesma máquina, mas eles acham que estão em máquinas diferentes. A comunicação é muito simples de gerenciar também, a gestão de redes em containers é bem mais fácil do que rede física, só que eles se enxergam como isolados. Dessa forma eu posso inclusive escalar de forma isolada, e para isso existem várias ferramentas que gerenciam várias instâncias de containers, mas aí a gente já começa a sair um pouco do conceito e entrar em ferramentas. Para isso eu recomendo demais que você faça os treinamentos de Docker Swarm, de Kubernetes, isso tudo tem aqui na Alura. Então vale a pena demais para você entender como gerenciar os containers na prática e também como gerenciar vários containers como uma aplicação só, como uma unidade, sendo que estão todos separados e isolados. Então fica aí o conceito de containers e fica também o convite para você aplicar isso tudo na prática. Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!